Pô, essa semana parece que durou 3 anos. Aconteceu coisa pra caralho. É maluco. Pô, esse velho morreu aí, parece que adiantou o tempo. E tá todo mundo revoltado na Guiana brasileira. O Henrique Cristo tá vivo e quer que todo mundo saiba. Já o Papa Francisco também, mas só em nossos corações. Tudo isso aconteceu no mundo e no Brasil essa semana e agora no Jornal de Casa. Saúde! Eu sou o Vitor Camejo e esse é o Jornal de Casa, o jornal que vai falar da morte do Papa sem nenhum telhado, né? Igual a Eudes Scamparini, porque a gente não tem esse orçamento, felizmente. Como é que tá, meu publiquinho mais lindo do mundo? Hã? Mais uma semana a gente aqui tentando sobreviver, né? Entrando naquela temida época do ano onde a gente entra numa entre-safra de séries e coisas maneiras para assistir, né? Que ainda tem, mas o volume diminui bastante, né? A gente tem que procurar mais dar uma caçada melhor, começa a olhar para coisas que já estão aí, mas a gente ainda não tinha visto, né? Então ainda bem que vocês têm o Jornal de Casa e a nossa alienação da semana. Bom, eu acho que a alienação da semana tem que ser apenas uma, né? Conclave, né, rapaziada? The Pope is dead. The throne is vacant. Um elenco brabão, né? Um tema mais atual do que nunca. Como é que pode os caras terem feito um filme sobre a eleição de Papa, né? Com o velho já aí esperando cair só a bola preta, né? Pra ir nessa, tava só pela 8. Mas eles fizeram. E mais ainda, não só fizeram como esse filme chegou no streaming só na semana passada, né? E o Papa morre dias depois. Olha que marketing desgraçado desse filme. Mas é um filmaço, né? Para você que ainda não viu, né? Se você já viu, revendo esse contexto é outra experiência, viu? O vencedor dos prêmios de melhor roteiro do último Oscar e do Globo de Ouro, vale a pena ver. Esse texto era inteira a minha ideia original para o programa. Estava assim no roteiro até o meio da semana. Só que o Brasil sabe viver o momento tão bem que simplesmente Conclave virou o filme mais visto do Brasil na semana. Do nada. Uma galera que tá vendo agora deve ter visto Conclave essa semana, então vocês oficialmente me fuderam. Então essa semana, excepcionalmente, vai ter outra alienação da semana. Então, para não correr o risco, eu vou indicar uma série sobre o fim do mundo. Que o mundo não deve acabar essa semana, então eu acho que é uma aposta mais segura, né? E como eu fiz alguns de vocês assinarem a Apple Plus para ver Ruptura, nada mais justo que fazer a assinatura valer a pena. Então, depois de assistir Conclave essa semana, vai lá na Apple e assiste Paradise. Essa série é do mesmo criador de This Is Us, né, que é o Dan Fogelman, e é muitíssimo bem escrita. Igual This Is Us, mas é diferente de This Is Us, porque ao contrário de This Is Us, essa aqui não destrói a tua vida e tudo que você achava que sabia sobre os seus próprios traumas. A segunda temporada está em produção, então assiste Paradise, porque é uma série surpreendente, né, com pouquíssimo hype pela qualidade que tem, e eu garanto que vocês vão curtir. Se você gosta de uma ficção científica, melhor ainda, porque é muito bem escrita, te prende muito bem. E se tudo isso não for suficiente, você pode se alienar com o nosso show ao vivo. Sim, porque eu vou estar agora nos dias 8, 9 e 10 de maio em Uberlândia, Goiânia e Brasília. Logo, logo saem as confirmações do Em Pé na Rede em BH, né, no mês que vem, e depois eu tô voltando pro meu solo no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho saem as datas para confirmar, mas já segue aqui no site aqui embaixo ou aponta o celular pro QR Code, que tá tudo lá bonitinho no QR Code, tá bom? Lá no nosso vitorcamejo.com.br. Então, pelo amor de Deus, vai lá, garante seu ingresso, porque é assim que se apoia o nosso show, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Então, vai lá e vem dar risada comigo, porque vai ser maravilhoso. Então, vamos começar, porque essa semana eu descobri que o Jornal de Casa, ele é um modelo que tá fazendo escola. Porque quando eu comecei isso aqui, eu pensei que seria engraçado ter um jornal de mentira apresentado dentro da minha casa, né, onde eu faria absolutamente tudo, né? E não é que a Rede TV copiou meu conceito? E isso é só o início de várias conquistas para o município de Caxias. De volta aos estúdios. Obrigada, Sayara Meira, pelas informações. Tô lá, tô aqui e assim a gente segue. É maravilhoso. Eu só não tenho a risada boa dessa, né? Se bobear, ela mesma até editou o vídeo
e filmou a matéria com o iPhone dela mesma, né? A gente rindo muito, dando gostosas gargalhadas e todos os jornalistas assistindo a gente derramando uma lágrima. A lágrima da uberização. Mas essa é a Soyara Almeida, da Rede TV do Maranhão, com mais carisma que 90% dos apresentadores no cenário nacional. Eu, se fosse alguém executivo do Maranhão, ficaria muito de olho. Essa semana também a gente teve uma guerra memeal, entre Brasil e Portugal. Esses dois países que vira e mexe, caem na porrada com memes no Twitter, um contra os outros, travaram mais uma intensa batalha na gente que dessa vez extrapolou. Geralmente Portugal tomou uma surra da gente, mas dessa vez foi a mesma coisa. Porque não tem como, cara. O Brasil é uma potência nos memes. Cair na porrada com a gente é muito difícil no meme, cara. Alguns anos atrás, a Argentina tentou ganhar da gente no meme e foi mais fácil que tirar a dulce de leite de criança. Só que dessa vez os Tuga estão simplesmente revoltados porque nós no Brasil paramos a nossa vida, para chamar Portugal de Guiana brasileira. Visitei a Guiana brasileira e vocês não vão acreditar o que eu encontrei por lá. Amores, a minha estadia aqui está sendo maravilhosa. Eu fiz a minha inspeção diplomática, dando algumas dicas de paisagismo tropical, ensinando cada vez mais a nossa colônia brasileira a falar como a gente. Fiquei muitos dias em Pernambuco em pé, mas tô morrendo de vontade de conhecer Capim Fino, Mato Grosso do Norte, Rio Grande do Oeste, as praias maravilhosas do Rio de Fevereiro e as matas de menos zona. Encontrei alguns eleitores locais que já me reconheceram como embaixadora oficial e eu tô amando, porque agora Portugal é tipo Copacabana em euro, sabe? Só falta sair água de coco no bidê. Eu já até... Obviamente, alguns portugueses não gostaram muito dessa brincadeira. Guiana brasileira? Guiana brasileira? Para a vossa excelentíssima informação, Guiana é um país na América do Sul, aí bem pertinho do Brasil. Não somos nós. Isto aqui é Portugal. E pronto, nesse momento, o Brasil parou, A gente parou e pensou, galera, deu... O pessoal ficou puto lá em Portugal, a galera parou, vamos se acalmar, Claro que não. Depois que os caras ficaram putos, aí, meu amigo, fizeram documentário no TikTok, bandeira, uma página na Wikipedia foi criada para falar da anexação de Portugal pelo Brasil. Caralho, a galera se puxou, se dedicou muito. Os comentários portugueses revoltados começaram a aumentar ainda mais nas redes. E os brasileiros, aí sim, finalmente começaram a apaziguar a situação, dizendo, calma, galera, é brincadeira, não precisa brigar por tudo isso, Afinal de contas, somos todos brasileiros. Aí, os portugueses começaram a querer rasgar o cu com a mão de novo, cheio de ódio. Porra, é uma perturbação da porra. A gente é muito chato, cara. É foda. Dentre os novos nomes dados a Portugal estão Guiana Brasileira, Rio Grande do Leste, inclusive com todos os nomes dos estados devidamente nomeados, Pernambuco em pé, cuja capital deixaria de ser Lisboa para ser Vitória da Reconquista, capitanias desnecessárias e o meu favorito, faixa de gajos. E isso é um assunto realmente delicado na minha família, porque, como vocês sabem, o meu pai é português. Dependendo de quem eu estou falando, na minha família nem sempre vou escutar um sotaque brasileiro. Às vezes vai mudar um pouco, Graças a Deus, meu pai é um cara super bacana, super fixe, pá. Mas como alguém que conhece bem os portugueses, eu afirmo a vocês que isso deixa eles malucos, meu irmão. Putíssimo do cu mesmo. E, meu Jesus Cristo, tá aí um meme que eu não vou passar nem perto de comentar no Natal. Eu prefiro falar de Bolsonaro e PT a noite inteira do que entrar nesse assunto. Mas acho que na guerra da xenofobia, por um lado, os portugueses podem lidar com meia dúzia de meme, Visto que, quando é com os brasileiros, as universidades deixam estar caixas de pedra lá, que são chamadas de caixas de souvenir, para jogar nos zucas, os brazucas, como eles chamam lá, que passaram na frente do mestrado, Isso aí rola solto. E acho que dá para lidar, A gente lidou com 300 anos de colonização, dá para aguentar uma semana de piada, E Portugal tem um problema sério com xenofobia. Eu mesmo já ouvi na minha família várias vezes, nunca deixe ninguém aqui dizer que você não é português, Porque eu tenho direito de sangue, mas o meu sotaque pode atrapalhar um pouco. Isso tentando me proteger de futuras xenofobias que podiam vir por causa disso. Então, assim, meme, dá para aguentar. Agora, tem um detalhe importante. Essa moeda tem outro lado, porque a gente acha engraçado, dá gostosas gargalhadas, mas eu tenho certeza que isso vai ser explorado até o fim pela extrema-direita lá. Porque vai aumentar a xenofobia por causa disso, eles vão explorar isso até o final e vai foder os brasileiros lá mais ainda. Eu não fico feliz de dizer isso, Afinal de contas, somos todos brasileiros. Desculpa, pai, eu tô brincando. Portugal é um lugar legal, Como não amar um país que deixou de chamar os seus coveiros de coveiros? Porque
porque lá a formação técnica se chama técnico em profundidade. E para ajudar a manter nossas prensas jornalísticas rodando, né, para que você mantenha a sua sanidade mental, né, sacrificando a nossa, a gente precisa do seu apoio. Né? Você pode ajudar a gente através do nosso Apoia-se. Com um pouquinho só, você já ajuda muito a gente. Além disso, vocês podem assistir os nossos shows ao vivo. Aponta o seu celular para o QR Code aqui na tela ou então acessa o link na descrição do vídeo. Tá lá, vitorcamejo.com.br e segue a gente no Instagram, tá? Não esquece de se inscrever no canal também, indicar para quem você gosta, né? Para quem você acha que é bacana. Só para quem é legal, já falei, não quero que indique nem para chato, nem para doido. Morro de medo de doido, tem medo de doido mesmo. Então vamos continuar, porque, minha gente, que Páscoa animada, né? Eu acho que o mundo não tinha uma Páscoa animada dessa desde essa Páscoa aqui. Quando um cara ressuscitou do nada, viado. O cara mortão há 3 dias já, quando foi no domingo, colou no rolê. Galera em choque. Pô, doideira demais. Só que essa semana já foi maluca desde a sexta-feira da Paixão, quando começou a circular nos WhatsApp dos pais, por aí pelo Brasil afora, a notícia da primeira morte ilustre da Páscoa. Porque na sexta-feira da Paixão, a galera soltou um meme com o falecimento do Henrique Cristo, porque, obviamente, Jesus que é Jesus, morre na sexta da Paixão e ressuscita no domingo de Páscoa. Esse meme rapidão se transformou em fake news, se espalhou pelo país, até que chegou no Henrique Cristo, que ficou putíssimo em pleno sábado de Aleluia. Meus filhos do coração, quero pedir ao Pai uma bênção para todos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, para que se conscientizem que estou aqui vivo, conforme a vontade do meu Pai, cumprindo a minha missão, em que pese os que são contra mim anunciarem que eu desenganei, que eu morri, que estou hospitalizado. Então... Viu? Ele tá vivo, galera. Eu amo que ele se segura muito pra não xingar quem soltou por aí que ele morreu. Tava igual a gente jogando bola na igreja, queria xingar, né, e não podia porque o cara ruim em questão era justamente o pastor da juventude. Os caras ficou abençoado. Solta a bola, filho de Deus. Mas o que importa é que o nosso Henrique Cristo está bem, está feliz e como o nosso Deus brasileiro encarnado, ele ainda é o que sabe de todas as coisas. Menos que dia é hoje. Que eu desenganei, que eu morri, que estou hospitalizado. Então, para todos saberem que eu estou aqui hoje, sábado, que dia é hoje? 19 de abril de 2025. Isso, 19 de abril de 2025, para aqueles que estão na dúvida, né? Eu realmente achei que ele fosse dizer, eu sabia. Eu estava apenas testando você. É que o pai, né, Fábio? Mandou guardar o sábado. Tava tão bem guardado que eu não vi. Cara, eu amo o Henrique Cristo, velho. É maravilhoso. Mas, sem dúvida, a história da semana, vocês sabem qual é, né? Porque hoje o céu está em festa. Eu tô totalmente igreja feliz hoje. Só quem foi em velório de crente vai pegar essa. Hoje o céu está em festa. Que a história da semana é o falecimento do Papa Francisco, um dos papas mais queridos dos últimos anos. Né? Diferente do Bento XVI, que parecia o vilão do Star Wars. Mas a morte do Papa pegou todo mundo de surpresa, porque apesar da idade avançada, ele cuidava muito da saúde. Pouca gente sabe, mas o Papa segurava um tempão na prancha isométrica. Olha aqui, ó. Tá vendo? Todo dia, 5 minutinhos na prancha ali, ó. Olha que exemplo. Só para fortalecer o core aqui, ó. Só segurando aqui, ó. E aí? Qual a sua desculpa? Logo depois da morte do Papa, os efeitos do mundo católico começaram a ser sentidos no Brasil. Foi só o Papa Francisco morrer que o país começou a cair matando em cima do padre Fábio de Mello, que demorou a postar sobre a morte do Papa no Instagram. A vida do cara virou um inferno porque ele não fez o que nenhum de nós faria, que é fazer post no Instagram triste porque o teu patrão morreu. É capaz da gente fazer um post comemorando. Depois ele posta que tá sofrendo com depressão e todo mundo fica, nossa, mas por quê, né? Um homem com a vida tão boa. O erro do padre Fábio de Mello foi ter demorado demais para fazer a postagem, né? Porque durante a semana, um dos primeiros a postar, prestando suas condolências ao Papa Francisco no Brasil, foi... Vou dar 5 segundos para vocês chutarem. Foi... Wait for it. Ronaldinho Gaúcho. Que maravilha. O Brasil realmente é um lugar muito especial. É óbvio que seria o Ronaldinho Gaúcho. Como é que eu não soube que isso ia acontecer? Porque sim, ele teve um rolê aleatório com o Papa Francisco.
Mas o Papa Francisco vai entrar para a história como um dos caras que pelo menos tentou fazer as coisas direito, né? Ele, por exemplo, abriu uma série de investigações em cima do Banco do Vaticano, que há décadas era acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, né? Que só sendo muito otário para achar que não rola isso no banco de uma das instituições mais corruptas da história. Mas o negócio foi brabo mesmo, porque o Papa Francisco, né, por exemplo, autorizou pessoalmente o julgamento do cardeal Giovanni Becchio. Esse cara aqui, ó, por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. O cara foi preso, né, foi o primeiro cardeal julgado e preso pelo Vaticano e ele era considerado próximo do Papa. Ou seja, pelo menos começou a pegar pro lado dos caras também. Detalhe que teve a primeira Assembleia de Cardeais, agora depois da morte do Papa, e ele tentou participar. La muerte del Papa Francisco se generó una de las primeras polémicas del próximo cónclave que decidirá quién es el nuevo pontífice. Un cardenal italiano condenado por fraude fiscal en 2023 se presentó en la primera asamblea de cardenales, pese a tener prohibido el ingreso. E veio cara de pau! Quem diria, né? Padre cara de pau, né? Não deixaram ele não, mas ele tá tentando, falou que vai votar no conclave, sim. Aí, meu irmão, os velhos que se decidam lá, né? Eu sei que o Papa Francisco também foi o primeiro a destituir da igreja um bispo acusado de pedofilia, que é esse arrombado aqui dos Estados Unidos, né? Esses precedentes abertos começaram a mostrar rapidinho por que os ultraconservadores odeiam o velho Bergoglio, né? O velho Papa Francisco. E isso nem quer dizer que o Papa tenha sido um cara do mimimi, né? Metido a puritano, visto que o perfil de Instagram dele vira e mexe curtiu umas fotos de gostosa. Como, por exemplo, teve uma brasileira, Natália Gariboto, também conhecida como Nata Gata, né? Porque Brasil e Argentina é sempre um clássico. Eu só sei que isso deu uma merda do caralho. Em 2020 foi aberta uma investigação deste verdadeiro absurdo, né? Quando primeiro foi dito que a conta do Papa era administrada por várias pessoas. Depois, a Santa Sé veio e afirmou categoricamente que a curtida na foto da modelo não partiu de lá e que eles iam cobrar satisfações do Instagram diretamente. Só que em 2022 a investigação foi arquivada e ficou por isso. E Papa, hein? Oh, esse Papa aí... Esse Papa era da hora, velho. Pô, o cara velho era gente como a gente, né? Não podia mais curtir, mandava só os foguinhos. Aqui, ó. Fica melhor ainda quando a gente descobre que a Nata Gata, inclusive, lamentou a morte do Papa nas redes sociais. Você foi um Papa legendário. Olha que maravilha. Porque o importante não é que o lance durou pouco, mas sim a intensidade com que ele aconteceu. Porque hoje a Nata Gata namora um jogador do Detroit Pistons da NBA. Só que fica a dúvida. Esse jogador aí, será que ele tem um tanquinho desse? Eu acho que não. Mas, como eu disse, o Papa Francisco estava com a saúde debilitada, só que tinha apresentado melhor e estava cumprindo a agenda. Na verdade, na véspera do falecimento, ele simplesmente se encontrou com o vice-presidente do Trump, que apertou a mão dele. Pray for you every day. God bless you. So good to see you. Good morning. How are you? Não pode ser coincidência. Um fundamentalista conservador vai encontrar o Papa, pega na mão dele e no outro dia, misteriosamente, o Papa vai para a glória? Eles sabem demais. Eu tenho certeza que esse encontro teve o selo Vladimir Putin de visita esquisita. Eu só espero que o J.D. Vance pelo menos continue o seu passeio pelo mundo visitando doentes, dando essa boa sorte que ele passa para as pessoas. Aqui no Brasil mesmo tem gente que está precisando. E eu sei que eu estou parecendo maluco, mas o Papa Francisco era argentino, torcedor do São Lourenço, que morreu aos 88 anos, às 2h35 da manhã, no horário da Argentina. Exatamente o mesmo número da carteirinha dele de torcedor do São Lourenço. Eu achei que era maluquice, mas isso realmente foi confirmado pela checagem de fatos de vários jornais. Me disse, isso não é para deixar a gente maluco. Mas o Papa realmente foi um cara com tanta moral que conseguiu ser homenageado ao mesmo tempo pelo Hezbollah e pelo Donald Trump, que ordenou luta oficial nos Estados Unidos. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags, at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Vocês viram o que eu vi? Eu não quero me precipitar, mas pelo visto, o Coelho da Páscoa é fascista, mano.
Filho da puta. O que ele tá fazendo com o Trump no palanque? Maluco safado. O Papai Noel é muito melhor. Né? Só que dentre as mudanças nos rituais do funeral do Vaticano, a que eu mais gosto é que dizia que a morte do Papa era constatada oficialmente quando o cardeal decano chamava o Papa pelo nome e batia na testa do Papa com um martelo. Em algum momento, um Papa olhou para o outro e falou: vamos deixar a confirmação para o médico, né? E o clérigo, pô, mas tá com o martelo aqui já, santidade, é um puta no martelão assim já. Pode confiar. Descansar, eu dou aqui, ó. Mas não, eu prefiro o médico. Eu prefiro, vamos no médico. Eu ia trocar essa porra também, velho. Imagina, aí os caras decidem que eu tô dormindo ali, os caras decidem ver se eu morri ou não, dá uma martelada na minha cara ali. Né? Aqui. Eu sou Papa, mas não sou otário. Agora, enquanto a gente não tem um novo Papa, a gente precisa de um novo nome para os candidatos. Esse é um apelo que eu faço, né? Porque chamar os velhos de papáveis é muito escroto. É muita falta de respeito. Eu não tenho maturidade. Né? Olhar os velhos, esse é papável, hein? Sim, são maduros altamente papáveis, né? E eles vão ser os responsáveis pelo conclave, que é basicamente a reunião onde eles mesmos decidem quem vai ser o novo Papa. Muitos de vocês podem estar confusos sobre como é feita a escolha do próximo Papa no conclave. Né? A explicação você pode encontrar em qualquer lugar dessa internet. Mas a verdade você só encontra aqui. Né? Porque na verdade está tudo decidido. É apenas uma grande encenação feita para enganar você. Existem 135 cardeais com menos de 80 anos aptos a votar. Todos eles se reúnem na Capela Sistina dentro do Estado do Vaticano. Nesse momento se inicia a cerimônia, onde todos os cardeais se reúnem lá em isolamento. Nesse momento chega uma galera trazendo o cooler e as carnes. Um deles tira a camisa e acende a churrasqueira. À medida que a noite vai caindo, eles colocam mais carvão e começam a assar carne. Sobe então uma fumaça preta, dizendo para o mundo que não, eles ainda não estão prontos para escolher um novo Papa. Nesse momento, um deles pega o violão e já começa a tocar umas pedradas. Né? Só aquelas marcantes. Eventualmente a carne acaba, a galera começa a ficar cansada, com a vontade de dormir da porra. Um deles levanta, enche uma vasilha de sorvete com água e joga na churrasqueira. Sobe a fumaça branca, geralmente já de noite. O mundo comemora dizendo, os egrégios cardeais chegaram à mais importante decisão do mundo. Só acabou a carne. Quem ainda está andando e conseguindo falar direito, então é escolhido como novo Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. E esse foi o nosso Jornal de Casa, galera. Muito obrigado por mais uma semana de alegria e de companhia por aqui. Se você puder, ajuda a gente com o nosso Apoia-se. Vai nos nossos shows, cara. Você vai gostar. Clica aqui no link aqui embaixo, né, no vitorcamejo.com.br ou então aponta o celular para o QR Code e vem assistir a gente ao vivo. Indica o jornal pra galera. Muito obrigado por essa semana. Então, até semana que vem. Fiquem seguros e tchau.